Eu achava que a escrita do Tolstói ia ser muito complicada. Eu acho que eu nunca li nada dele. E aí, quando eu comecei a ler, eu pensei, tipo, nossa, é tranquilo, assim. Mas aí eu lembrei que quando eu pedi indicação de livros do Tolstói, eu pedi pra quem tá começando a ler literatura russa. Então, talvez, não sei se a escrita dele fica mais complicada mais pra frente ou se ele ficou conhecido por causa das histórias e tal. E aí, estava lendo aqui uma leitura bem fácil, eu achei. Apesar de ter algumas coisinhas aqui que estão em outros idiomas, assim, às vezes tem uma frasezinha, uma palavra que tá em, sei lá, em francês. Mas isso, quando tem esses trechinhos assim, o tradutor sempre coloca aqui embaixo, tá? É super tranquilo. Você vai para a nota ali embaixo e tem a tradução. E às vezes algumas palavras, assim, que eu simplesmente não sabia do significado. Aí eu fui pesquisando no Google. Ele conta sobre a vida do Ivan Ilitch. Nunca li nada sobre ele, é sobre o quê? Esse livro. Que, spoiler, vai morrer. Então, tava lendo assim, né? Porque fala que o livro ele vai de trás pra frente. O primeiro capítulo, que foi o que eu li, é onde acontece o velório do Ivan. E aí, a partir do segundo capítulo, conta sobre a vida dele. E aí eu tava lendo e pensei, meu Deus, será que eu posso falar isso em live? Aí eu lembrei do título do livro, que é a morte dele. Então, tipo... E eu não posso nem que ele falar que ele morre no final, ele morre no começo. No primeiro capítulo, assim, na terceira página do livro, os colegas de trabalho do Ivan, eles recebem a notícia, né? E aí tem uma coisa que o Tolstói escreve que eu penso, meu Deus, que é o seguinte: além das considerações suscitadas em cada um por esta morte, sobre transferências e possíveis alterações no serviço, o próprio fato da morte de um conhecido tão próximo despertou, como de costume, em cada um que teve dela conhecimento, um sentimento de alegria pelo fato de que morrera um outro e não ele. Meu Deus, caralho. Ufa, ele morreu, não fui eu. Meu Deus, colegas do Ivan. Olha, Tolstói, que coisa, hein? O famoso antes ele que eu, exatamente. E assim, na primeira página, primeira, segunda, esses colegas já ficam pensando, ele era um juiz, com a morte dele, eu vou pegar o cargo dele e tal colega que tava num cargo pega o meu. Tipo, meu Deus, gente, o amigo de vocês acabou de morrer e vocês já estão pensando nisso? Isso que, numas páginas mais pra frente, o personagem que tem mais destaque nesse capítulo, que é o Piotr Ivanovich. Gente, pronúncia de nome russo, né? Vocês não vão aqui querer que eu acerte, desculpa. Ele tá lá conversando com a viúva, que se chama Praskovia Fyodorovna. Ele tá conversando com ela, e aí, assim, ela já tá pensando no dinheiro que vai conseguir com a morte dele. Meu Deus, moça, calma. Ela, tipo assim, ai, nossa, queria saber se eu consigo mais dinheiro por ele ser um funcionário público. Meu amor, teu marido tá na sala ao lado no caixão, tu te acalma? Estou no capítulo 4. E tá contando aqui a vida do Ivan, desde dos lugares onde ele trabalhou como juiz ou com profissões relacionadas a direito, até o casamento dele, como foi um casamento por conveniência. Achava a mulher interessante, ela não era está no livro, tá? Ela não era feia, ela era inteligente, era o que se esperava da sociedade, que ele tivesse uma esposa. O casamento foi por isso, não foi porque ele gostava dela. Foi porque, tipo, não vai me trazer nada de mal. Esse é o pensamento do personagem. E aí eles têm uma vida, assim, tranquila por um tempo, até que não tem mais. Eles são, tipo, sei lá, 20 anos casados e chegou num ponto em que o casamento não funciona mais, mas eles continuam juntos. E também mostra o início da doença dele. No primeiro capítulo mostra que, assim, ele não teve uma morte simples e rápida, mas aí a gente descobre como que essa doença começou e provavelmente eu imagino que vai mostrar a progressão dela, né? Será que vamos acabar o livro pensando, ainda bem que morreu? Então, nos capítulos iniciais, dá a impressão de que, tipo, esse é um personagem querido pelas pessoas, sabe? Não é um personagem mau. Quando ele tá na profissão dele, ele exerce ela com justiça, com sabedoria, imparcialidade. Traz essa coisa dele ser uma pessoa boa. Só que aquele negócio, né? As pessoas, elas não são completamente boas, né? Nós temos, né, maldade e bondade dentro de nós. Agora vai saber com quem que ele mostra essa maldade, né? O que da sua personalidade você mostra pras pessoas? Para quais classes sociais você mostra? Tem isso. O livro, ele não tenta trazer essa coisa de, tipo, agora que morreu, ele era uma boa pessoa.
Não, sabe? No início aqui você consegue ver os traços da personalidade dele. Inicialmente são bons, mas você consegue perceber que também tem os ruins. Mas como é a linguagem não é complicada não, Vitória. Não achei ela rebuscada nem nada, assim. É simples. Quer dizer, assim, é bem escrito, é muito bem escrito. Mas ele não é difícil. Pode ser que a tradução também tenha ajudado, né? Aqui na orelha tá falando, ó, nesta refinada tradução de Boris Schneiderman, os leitores não vão esquecer os gritos incessantes de dor nos 3 dias que antecederam a morte de Ivan Illich. Como eu falei, a morte dele não foi pacífica, né? Na realidade, havia ali o mesmo que há em casa de todas as pessoas não muito ricas, mas que desejam parecê-lo e por isso apenas se parecem entre si. Damascos, pau preto, flores, tapetes e bronzes, matizes escuros e brilhantes. Enfim, aquilo que todas as pessoas de determinado tipo fazem para se parecer com todas as pessoas de determinado tipo. E em casa dele, a semelhança era tamanha que não se chegava mesmo a percebê-lo, mas tudo isso parecia-lhe algo peculiar. Quando ele encontrou os seus na estação ferroviária, trazendo-os para o apartamento já pronto e iluminado, quando um lacaio de gravata branca abriu a porta para a antessala, enfeitada de flores, e eles entraram na sala de visitas, no escritório e ficaram soltando exclamações de prazer, ele se sentiu muito feliz. Mostrou-lhes todo o apartamento, embebendo-se dos elogios dele, resplandecendo de prazer. A linguagem, ela é bonita, mas ela não é difícil, assim. Você consegue entender tranquilamente. Não tem palavras difíceis escolhidas pra deixar ela complicada. Tipo, não, é de boa. Tem uns parágrafos, tipo, que são uns bife enorme? Tem. Só que o jeito como é escrito não deixa ele cansativo, tá? Terminando o capítulo 7. Nesses últimos trechos que eu li, você vai vendo a progressão da doença do personagem. E também você começa a ver ele percebendo que ele tá morrendo. E tem uma coisa de ele perceber que ele é uma pessoa mortal. E chegou um momento da vida dele em que ele nunca tinha pensado na morte como uma coisa que aconteceria com ele. E conforme a doença dele vai progredindo, ele começa a perceber de que ele não está apenas com essa doença. Ele já se considera como um moribundo. Tanto que tem um trecho aqui que eu achei bem, assim, triste, que é ele contando como ele percebe que as pessoas da volta dele já não consideram que ele vai melhorar, que ele vai voltar a ser uma pessoa saudável. E chega ao ponto que é uma coisa meio até cruel, assim, que as pessoas, elas tratam ele como um estorvo. E a gente sabe como algumas pessoas são tratadas quando estão nos seus momentos finais, assim, né? Como uma doença que é incurável, assim, que às vezes tem gente que trata essas pessoas como, não descartável, porque descartável não seria a palavra certa, mas é essa coisa de parar de ver a pessoa como uma pessoa. Eles param de ver a pessoa como um ser humano e sim como algo doente. Vocês entendem isso? Tem um trechinho aqui que eu queria ler pra vocês. O primeiro parágrafo do capítulo 7. Não se poderia dizer como foi que isso aconteceu no 3º mês da doença de Ivan Illich, porque isso se deu passo a passo, imperceptivelmente, mas aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os criados, os conhecidos, os médicos e, sobretudo, ele mesmo souberam que todo o interesse que ele apresentava para os demais consistia unicamente no seguinte: se não demoraria muito a desocupar finalmente o seu lugar, a livrar os vivos da opressão causada pela sua presença e a livrar-se ele mesmo dos seus sofrimentos. As pessoas perceberam que ele tá morrendo. O único pensamento que tem é quando que ele vai morrer. O livro em si, eu não acho que ele seja um livro triste, pesaroso. Não acho. Pro personagem, o sofrimento maior dele não é a morte em si, mas é. Eu vou ler, porque eu acho que se eu ler vai ser mais fácil do que eu explicar. O narrador diz o seguinte: o sofrimento maior de Ivan Illich provinha da mentira. Aquela mentira, por algum motivo aceita por todos, no sentido de que ele estava apenas doente e não moribundo, e que só devia ficar tranquilo e tratar-se, para que sucedesse algo muito bom. Mas ele sabia que, por mais coisas que fizessem, nada resultaria disso, além de sofrimentos ainda mais penosos e morte. E essa mentira atormentava-o. Atormentava-o o fato de que não quisessem confessar aquilo que todos sabiam, ele mesmo inclusive, mas procurassem mentir perante ele sobre a sua situação terrível, e obrigassem-no a tomar também parte dessa mentira. A mentira, essa mentira que lhe era pregada nas vésperas da sua morte, a mentira que devia abaixar esse ato terrível e solene de sua morte até o nível de todas as suas visitas, das cortinas do esturjão no jantar, era horrivelmente penosa para Ivan Illich.
Tem um trecho no final aqui do capítulo 7. Esse trecho eu achei triste, assim. Que é ele falando como ele gostaria que as pessoas sentissem pena dele. Como se ele fosse uma criança doente, sabe? Chega nesse momento em que ele não quer ser o adulto, o provedor, tem seus contatos e etc. Terminei de ler o capítulo e pensei, tá, isso é triste. E agora eu tô pensando mais, fica pior ainda. Além dessa mentira, ou em consequência dela, o que mais atormentava Ivan Ilitch era o fato de que ninguém se compadecesse dele da maneira como ele queria. Havia instantes, depois de prolongados sofrimentos, em que Ivan Ilitch queria mais que tudo, por mais que se envergonhasse de confessá-lo, que alguém se apiedasse dele como de uma criança doente. Queria ser acarinhado, beijado, que chorassem sobre ele, como se costuma acarinhar e consolar crianças. Ele sabia que era um juiz importante, que em parte já tinha uma barba grisalha e que por isso seria impossível, mas assim mesmo queria. E aí, assim, no resto desse capítulo, conta a relação que ele criou com um homem que é ajudante de um dos funcionários dele, que esse homem é, tipo, questão física, ele é o completo oposto dele nesse momento, sabe? Ele é um homem saudável, forte. Ele cria uma relação com esse cara de que ele consegue ver toda a saúde que tá nesse homem, mas ele não sente raiva dele por isso, sabe? Que ele poderia ter esse sentimento de eu estou aqui muito doente, debilitado, e tem esse cara super saudável que está aqui me ajudando. E eu poderia ficar com raiva, inveja, isso. Ele não sente inveja. Ele cria uma relação de que ele consegue se sentir confortável perto desse homem, sabe? Ele consegue se sentir até um pouco feliz num trechinho desse capítulo. Ele narra essa relação que ele tem com esse cara. Eu acho isso muito bonito, assim. Esse homem é o único que trata ele da maneira como ele quer ser tratado. Ele não tá ali mentindo como os outros personagens estão mentindo. Ele tá ali e ele mostra pro Ivan que ele sabe que ele tá morrendo. E que ele tá ali pra ajudar ele nesses momentos finais. O personagem consegue se sentir confortável porque ele sabe que tem alguém ali que tá dizendo a verdade pra ele. E que não tenta viver nessa mentira. Por isso até tem alguns trechos que ele fala assim, você não precisaria estar fazendo isso. É uma coisa assim. E aí ele responde tipo, não, por que eu não deveria estar fazendo isso? Por que eu não deveria estar te ajudando nesse momento? Essa é a frase que ele fala. Eles estão tendo uma conversa, chegou algum momento falar sobre morte, e aí esse personagem fala, todos nós vamos morrer, por que então não me esforçar um pouco, no caso, pra ajudar esse personagem? Assim, o caso do personagem nesse livro é que durante a leitura você consegue acompanhar que ele tá tentando lidar com isso, sabe? No livro, pelo jeito, as pessoas elas não estão lidando com isso, né? Ou então elas chegaram num ponto, e assim, né? O livro fala que passaram 3 meses a doença do personagem surgiu, né? Talvez as pessoas estejam em estado de negação. O livro é em terceira pessoa, conta os estágios da doença dele, o protagonismo, etc. Óbvio que o narrador tá falando sobre coisas que acontecem, né, a partir da cabeça dele. As relações que ele construiu durante a vida dele, talvez elas não sejam tão fortes quanto ele pensa que elas foram. Até mesmo a relação com os filhos e tal, porque pelo que parece, assim, essas pessoas elas não estão sabendo lidar com essa doença. E aí, por não saberem lidar com essa doença e tratarem como, tipo, você vai melhorar e etc., elas não dão tanta atenção pro personagem principal. Então, talvez por isso que ele esteja se sentindo solitário. Se pensar que a relação dele com a mulher tá desgastada há bastante tempo, essa distância que ela cria com ele talvez seja até entendível, não é a palavra. Compreensível? Eu não tenho muito o que dizer sobre o final do livro, tá? Porque o título dele... Mas, assim, eu tinha parado bem nos trechos em que o personagem ele tá tendo uma relação mais próxima com um dos criados dessa casa, né? Um dos empregados. E é assim, ó, daí pra frente, daquele momento pra frente, é o último mês de vida do personagem principal. Tanto que, assim, tem alguns capítulos que fala, passaram-se 2 semanas. E aí são os pensamentos desse personagem conforme ele vai morrendo. Ele já está moribundo, né? Já tem um tempo. E aí ele passa essas últimas semanas pensando sobre a vida dele e como ele acha que a vida dele foi uma mentira. Ele começa a perceber isso. A vida dele poderia ter sido muito diferente do que ela realmente foi. E aí ele tem os seus questionamentos, né? Ele questiona Deus, ele questiona aquela grande mentira que ele tá vivendo, né? Que as pessoas à volta dele continuam acreditando, porque ninguém ali aceita que a morte dele tá próxima. Até que, assim, nos momentos finais ele fala, pelo amor de Jesus Cristo, deixe-me morrer em paz. Que aí a família fica, tipo, ele tá descontando neles essas frustrações que ele tem, né? Porque pensa, tipo, ele tá morrendo. Ele não consegue lidar isso de uma maneira fácil. Porque afinal ele tá morrendo, né?
Eu acho que chega no momento em que a gente pode dizer que assim começaram os cuidados paliativos com ele, que basicamente é o médico falando pra dar ópio, porque é só isso que eles têm pra fazer. Né? Chegou no momento em que não tem mais como salvar, não tem um tratamento que resolva. E é isso. Eu posso dizer que, assim, 5 estrelas, tá? É um livro muito triste, mas é um livro muito bom. Primeiro, gosto de livros tristes, né? Livro de desgraça, amo. Mas achei muito interessante o jeito como essa história é construída. Achei que nem ia ser triste, que o título ia ter um plot twist. Não, não. Porque assim, você descobre que o título não tem um plot twist no primeiro capítulo. No primeiro e no segundo, que é o funeral do personagem. E aí, lá a partir do terceiro até o último capítulo, que é o 12º, é só pela visão do próprio Ivan. Sobre a vida dele e sobre a doença dele. Que é isso, né? O livro todo não é sobre a morte, e sim sobre a vida dele. Mas culmina com a morte.